Cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família. Irmãos, hoje eu quero falar sobre um tema muito importante, sobre algo que o Espírito Santo de Deus, hoje ele estava ministrando no meu coração. Enquanto eu estava lavando roupa aqui em casa, o Espírito Santo de Deus ele estava ministrando no meu coração algo muito importante, é um alerta para mim e para você que tem filhos, netos, sobrinhos, né? Você que ama as crianças, né? Eu quero que nós venhamos juntos falar hoje sobre este tema, amém? E para, né, completar, né, nesse dia eu quero chamar a Emily Sté, a minha filha, para que ela venha também participar conosco nesse vídeo hoje. E eu creio que o Espírito Santo de Deus ele vai usar ela também para falar conosco, em nome de Jesus, amém? Emily Sté? Eu cumprimento a todos com a paz de Jesus. Irmãos, como vocês sabem, né, essa é minha filha, Emily Sté. Ela tem 8 anos, né? E juntos nós estamos falando a palavra do Senhor. E hoje eu senti no meu coração de chamar ela para participar conosco deste vídeo. Amém? E Emily Sté, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Um tema de um alerta para nós e também para as crianças, certo? E qual será este tema de hoje, Emily Sté? Idolatria. Isso, idolatria. Quando nós falamos de idolatria, irmãos, muitas das vezes nós pensamos apenas em imagem de esculturas santas, que os católicos dizem. Mas nós vamos aprender essa palavra, que não é somente essa parte. Às vezes tem muitos cristãos que julgam os católicos que está sendo idólatra, que tem imagem de escultura em casa, e muitas das vezes, através de sutileza, o diabo ele tem infiltrado idolatria na vida de muitos cristãos, principalmente atacando as nossas crianças. Amém? Hoje eu quero que a Emily Stella vai estar lendo a palavra em Êxodo, no capítulo 20, versículo 3 ao 5. Amém? Não terás outro deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem as águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrece. Irmãos, esse versículo que a Emily Sté acabou de ler vem falar sobre os 10 mandamentos. Os mandamentos que foi o próprio Deus, né, que deu ali a Moisés. Irmãos, e neste versículo é o primeiro mandamento. Quando nós olhamos nessa palavra, é o primeiro mandamento de Deus. Que nós não devemos ter outros deuses diante de nós. Que nós não devemos fazer imagem de escultura, nem de semelhança que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas. Olha para você ver como é sério, irmãos. O Senhor, ele não quer que nós façamos imagens, né, que nós encurvamos, que nós temos outros deuses. E o que tem acontecido muitas das vezes no lar de muitos? Tem introduzido a idolatria às crianças. Às vezes, muitas pessoas falam, mas por que será que tem filho de crente que é pior do que o filho do ímpio? Né? São crianças muito perturbadas, crianças que são inquietas, crianças que falta pouco, né, derrubar a casa. Porque muitas das vezes os pais eles não têm atentado para isso.
Porque muitas das vezes os pais têm feito o quê? Permitido que a idolatria entre na vida das suas crianças, induzindo assim a mente das crianças a ser idólatras. Por quê? Aqui a palavra está dizendo que nós não devemos fazer imagens de escultura. Fazer, está dizendo sobre fazer, usar as nossas mãos para fazer. E o que acontece quando se entrega uma boneca a uma criança, por exemplo? Vamos dizer, o que acontece quando eu pego uma boneca e dou para minha filha para ela brincar com aquela boneca? São várias coisas que estão por detrás. Primeiro, a idolatria, porque foi um objeto feito pelas mãos do homem, para quê? Para que a criança ela fique presa àquele brinquedo. Você já prestou atenção que tem meninas pequenas, né? Ou até meninos, muitas meninas que se apegam tanto a uma boneca que elas só dormem se a boneca estiver perto, que elas querem o tempo todo aquela boneca. Irmãos, você acha que isso é normal? O mundo espiritual, irmãos, ele não é uma brincadeira. O mundo espiritual é algo muito sério. Eu falo com os irmãos porque nem antes de eu ter entendimento da palavra, e antes de eu conhecer o meu atual esposo, eu dava boneca para minha filha. A Emily, ela já brincou muito com boneca dentro da minha casa. Hoje, se ela brinca, ela fala que não, mas se ela brinca, não é com o meu consentimento, porque eu já ensinei a ela sobre isso. Mas antes, eu mesma dava para ela boneca. Eu achava que era uma coisa que não tinha nada a ver, que aquilo ali é só um brinquedo. Irmãos, até eu conhecer o meu atual esposo e nós começarmos ali a orar pela vida dela. E eu me lembro que teve uma vez mesmo que ele orou por ela e infelizmente havia o quê? Espírito na vida dela. Lembro que nós oramos por ela e ela manifestou, só que o demônio ele não falava, ele só acenava, ele não falava, ele somente acenava. Como dizendo que, mas como ele acenava, que ele não ia sair, que ela era dele. Irmãos, isso foi algo muito chocante na minha vida, uma experiência muito, que eu fiquei assim, gente, mas como? Ela é só uma criança, porque nessa época ela tinha de 3 a 4 aninhos, ela era bem pequenininha. E eu ficava assim, gente, mas como isso aconteceu? Né? Eu ia sempre com ela para a igreja, ela louvando, como isso aconteceu? E quando nós fomos analisar o que era essas bonecas, porque ela estava idolatrando essas bonecas. E quando nós falamos sobre idolatria, quem impera na idolatria são espíritos malignos. Então isso é um alerta para você pai, para você mãe, para você que tem seu sobrinho. Não cumpre, irmãos, né? Brinquedos, boneca, urso para suas meninas. Quando você dá uma boneca a uma menina, o primeiro passo é esse, a idolatria. Se torna uma idolatria na vida da criança. Outra, tem duas partes. A primeira parte são aquelas bonecas Barbie. Quantas mães que dá Barbie para suas filhas? Ai, mamãe, é só uma boneca. Só que não é só uma boneca. Por detrás daquela boneca há espíritos que atuam. Tem um propósito essas bonecas ter sido feitas. E é um propósito que é diabólico, de destruir as crianças. Quantas menininhas novinhas que começam a ter vaidades excessivas por causa de Barbie? Quantas crianças, quantas meninas crescem com a mente totalmente contrária à Bíblia. Aí o pai e a mãe falam, mas foi criado na igreja. Só que não basta isso, irmãos. Os nossos filhos serem criados na igreja. Os nossos filhos precisam aprender os princípios da palavra de Deus. Se nós deixamos acesso dos nossos filhos o mal, não tem como eles crescerem e continuar na presença de Deus. Porque né, essas bonecas, elas fazem as meninas ficarem super vaidosas, a não querer ser submissa ao homem quando elas crescer. São influências que nós devemos tomar muito cuidado com as nossas crianças. Outra parte são aquelas que gostam de aquelas bonecas tipo uns bebês. O que está induzindo ali a criança? O que você está ensinando a sua filha? A ela ter desejo de ser mãe, a ser uma mulher.
Olha para você ver como é sério, irmãos. Muita gente vai achar que isso é loucura. Mas, irmãos, em nome de Jesus, não é loucura. O Espírito Santo de Deus, ele ministrou muito forte no meu coração. Se não fosse o Espírito Santo de Deus ter ministrado no meu coração, eu não tinha feito fazer esse vídeo. Eu não ia fazer. Mas, irmãos, isso é muito sério. As mentes dos nossos filhos, das nossas crianças estão sendo moldadas por causa de coisas que às vezes nós olhamos e achamos que não tem nada a ver, e é onde o diabo mais trabalha. Aí você acha o quê? Quando a criança está ali na adolescência, ela já vai querer ser mãe. Porque desde pequeno você já estava dando ela uma boneca para ela brincar. E aí, irmãos? Nem tem muitas outras coisas. Igual, por exemplo, eu falo que eu não concordo dentro do templo colocar boneca, igual está acontecendo em muitos lugares. Vai fazer um teatro para crianças, pega alguém que se veste de um urso, de uma boneca. Qual é o sentido que está trazendo isso para as crianças, irmãos? Não é a idolatria? Não é algo mal que está sendo infiltrado para destruir? E quando nós, pai e mãe, aceitamos isso, não somente os nossos filhos podem perecer, mas nós ainda seremos mais cobrados ainda pelo Senhor, porque nós não ensinamos a eles que isso é mal, que isso é ruim. Igual desenho. Quantos desenhos que tem por aí? Ai, mas isso é um desenho inocente, não tem nada a ver. As crianças ficam idolatrando esses desenhos. Muitos desenhos que ensinam coisas, igual, por exemplo, pega uma flor e coloca no desenho lá e essa flor vai conversar. Tá certo, irmãos? Você está vivendo a verdade? Você fazer isso? Você está ensinando o seu filho a verdade? Não. Porque uma flor, ela não tem como ela falar. Você vai lá e pega um urso, por exemplo, você vai lá e pega, vamos supor assim, um cachorro. Aí coloca lá no desenho como que aquele cachorro conversa. Qual é a mensagem que está trazendo para as nossas crianças? Para elas mentirem? Para elas serem o que elas não são? Porque aquilo ali é uma coisa que não é. Está infiltrando. Isso é muito sério, irmãos. Vamos nos despertar. Vamos tomar cuidado com as nossas crianças. Às vezes alguém fala assim, irmã, mas as nossas crianças, elas deveriam o quê? Estar brincando com brinquedos saudáveis, brinquedos que não ferem a palavra de Deus. Não estar na frente de uma televisão, num computador o tempo todo assistindo coisas que não edificam. Mas uma criança precisa ter linguagem de criança para ela aprender. Não. Nós precisamos ensinar os nossos filhos como foi no passado, que o povo de Deus ensinava os seus filhos o caminho do Senhor. Pregando normal, irmãos. Claro que uma criança, ela entende se você ensinar ela desde pequeno. Se você ensina ela a palavra, ela vai aprender, ela vai absorver. Não precisa introduzir urso, não precisa introduzir bonecos, não precisa esses artifícios que não faz parte da verdade, que não transmite o real sentido verdadeiro das coisas. Nós temos que tomar muito cuidado com as mentiras infiltradas. Então, uma criança, é bom, claro que é bom. Você quer dar seu filho, deixar um pouquinho o seu filho no celular, assistir, põe ele para assistir uma pregação, um louvor, porque vai ser algo que vai edificar a vida dele, vai ser algo que vai ser bom para ele, testemunhos, né? Mas cuidado, irmãos, ao deixar o inimigo introduzir idolatria dentro da sua casa, porque isso traz idolatria. Crianças presas a brinquedos, né? Urso, boneca, tanta coisa. Cuidado, irmãos. Né? Vamos tomar cuidado, porque aqui o Senhor está dizendo claramente: não farás imagem de escultura de nenhuma semelhança. Não pode se encurvar diante dela. Uma criança acaba se encurvando, ela pega amor, ela pega apego àquilo ali. Ela acaba achando, dando vida. Quantas crianças que conversam com as bonecas e acham que a boneca está conversando com ela? Você acha que quem está por detrás disso, irmãos? Espíritos malignos. Quando você vê aqui em Êxodo e você vai lá no Apocalipse, o que o diabo vai usar? No fim, idolatria, a imagem.
Então nós temos que tomar muito cuidado. Amém? Agora nós vamos, irmãos, lá para onde, Emily? Provérbios. Tá marcado aí, tá? Tá. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Lê para nós. Instruir ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Olha para você ver. O que o Senhor está nos mandando? Ensinar as nossas crianças o caminho que elas devem andar. Nós temos que ensinar a todo tempo os nossos filhos a viver na verdade. Né? Nós não devemos deixar, mas é igual muita gente, mas o pastor que tem que ensinar, é a irmã que fica lá na escolinha que tem que ensinar. Não, irmãos, é nós. É um dever que Deus deixou para mim, para você, mãe, pai, ensinar os nossos filhos o caminho. Só que aí entra a questão, nós precisamos também conhecer o caminho certo. E muitas das vezes nós não estamos tão conhecendo esse caminho, porque nós estamos permitindo que o diabo ele introduz, ele entra, ele infiltra. Então tome muito cuidado, instrui a criança, ensina. Quando você pega uma criança que não sabe falar, por exemplo, você incentiva a criança a falar, não é isso? Ela vai levar isso para o resto da vida. Ela vai falar, ela vai ficar conversando. Você vai ensinar uma criança a andar, ela não vai começar a andar e depois, quando ela ficar mais velha, ela vai parar de andar. Não. Então, nós temos que instruir os nossos filhos no caminho de Deus. Nós temos que ensinar os nossos filhos, conversar com eles. Irmãos, televisão não faz falta para criança. Bonecos, brinquedos, esses ursos, essas coisas, isso não faz falta para criança. Às vezes é muitos pais que colocam isso na mente. Não, uma criança, ela pode descobrir tantas formas dela brincar. Eu falo que aqui em casa a Emily Esté brinca com as formigas, né? A Emily, ela brinca até com as formigas. Ela vê um bichinho, ela tá brincando. Isso, irmãos, é saudável para a criança. Por quê? Porque ela tá descobrindo a criação de Deus. Ela tá vendo as belezas de Deus. Ela tá cuidando. A Emily Esté, ela gosta muito de cuidar dos bichos. Aqui em casa tem galinha, né, Emily? Tem pato, tem pintinho, tem um porquinho, né? E ela gosta de brincar. Isso é uma coisa que eu gosto de ver ela fazendo, porque é bom, é algo saudável, algo que está ensinando ela, está trazendo uma boa mensagem para ela. Eu gosto tanto de brincar e como cuidar. Aí, tá vendo? Então, isso é uma coisa que a criança ela vai aprendendo, ela vai crescendo como ser humano. Né? Imagina se a gente deixar uma criança só presa num brinquedo, em alguma coisa. A criança não se diverte, ela nem sabe brincar. Porque tem criança que nem sabe brincar. Né? Então nós precisamos, né, ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar. Nós estar no caminho e ensinar os nossos filhos. É bom para eles. Né? É algo bom. Eu falo porque eu sou muito criticada nessa parte. Tem muita gente que me critica. Mas isso, você é muito rígida, você não gosta que a menina acerte desenho, você não gosta que ela tem boneca e tal. Irmãos, mas é para o bem dela. Como cristão, isso é algo bom, é algo que vai ser bom na vida dela. E eu creio que muitas das vezes, pode ser que às vezes ela até sente um pouco, mas ela vai vendo e vai crescendo e entendendo que isso é algo bom para ela. Porque como mudou o comportamento dela de antes para agora? Porque ela era uma menina, né, muito agitada, muito nervosa, né? O comportamento dela era diferente. E hoje, né, pela glória e honra do Senhor Jesus, cada dia que passa, ela está crescendo, ela está, né, se tornando ali uma criança direcionada pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que nós precisamos querer para os nossos filhos, irmãos. Que os nossos filhos tenham paz, né? Que os nossos filhos tenham alegria. Como é bom nós ver os nossos filhos felizes, como é bom nós ver os nossos filhos alegres. E a maior alegria é o quê? É eles estar no caminho.
buscando ao Senhor. Olha para você ver. Vamos lá, Emily. Lá em Apocalipse, no capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13, versículo 14 e 15. Olha o final. O que significa idolatria? O que nós muitas das vezes não atentamos a isso. É enganar os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que receberá a ferida na espada e vivirá. E foi-lhe concedido que fosse que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falassem e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Olha para você ver, irmão. Às vezes, a pessoa quer entender a Bíblia do seu jeito. Mas o Espírito Santo de Deus, quando nós pedimos o Espírito Santo de Deus, ele traz a Bíblia encaixando um versículo ao outro e o Espírito Santo de Deus vai nos ensinando. Olha para você ver. Primeiro, tudo o que acontece nessa terra está determinado. Tanto o agir de Deus como dos sims, dos demônios, tudo. Então nada acontece por um acaso. Nada acontece aqui neste mundo por um acaso. Tem uma influência, ou de Deus ou do diabo. Primeiro o diabo ele vai lá e cria o quê? Boneca. É muito normal. Qualquer criança vai ter boneca, né? É um tipo de idolatria. Muitos não vão perceber que é uma idolatria, mas é idolatria, né? Então, aí depois vem o quê? O que nós estamos vendo agora. O que o inimigo está fazendo agora? Né? Muita gente já vê por aí. Esses bebês reborn. Acho que é isso mesmo que fala o nome, né, irmão? Eu nem sei falar o nome desse negócio. Bebê reborn. Pois é. Isso aí é o quê? Uma estratégia de quem? Do diabo. Agora ele traz um que tem o quê? Que fala. E muita gente tá caindo. Irmãos, isso é assustador. Eu fico assim olhando, misericórdia, Jesus. Muitos cristãos estão colocando vídeo desses bonecos, desses robôs, para pregar a palavra. E estão achando que isso é uma coisa boa. Ah, é bonitinho, né? Um bebê pregando a palavra. Gente, isso é artificial, é uma mentira. E mentira vem de quem, gente? Do diabo. Então isso tudo são estratégias que o inimigo ele vai usando para quê? Para que as pessoas não se assustarem e achar o quê? Normal. É normal. Hoje em dia tudo é normal, né? Hoje tudo pode. Não. Para o cristão verdadeiro, nem tudo pode. Nós não devemos compactuar e nem compartilhar essas coisas. Porque parece ser algo bonitinho, que sabe pregar a palavra, mas o que está por detrás não é o Espírito Santo de Deus. Cuidado, irmãos. E aqui a palavra está dizendo sobre o quê? O diabo ele vai dar espírito à imagem da besta. Então isso tudo é uma preparação. Tudo é uma preparação para quê? Para enganar quem, irmãos? Os crentes. Você acha que o diabo quer enganar os ímpios? Aqueles que ele sabe que já é dele, que vai perecer com ele, não é dele, né? Mas vai perecer com ele. Você acha que ele está preocupado com esses? Não. Ele está preocupado com aqueles que estão buscando conhecer a verdade e viver nela. Então ele vai fazer de tudo para enganar as pessoas, para elas serem condenadas. Então isso, gente, em nome de Jesus,
Não coloque isso para mostrar seus filhos como algo bonitinho. Ah, é bonitinho, é uma bonequinha que conversa, que fala da palavra, que é isso, que é aquilo outro. Cuidado, é uma mentira. Não é uma coisa, não foi Deus que fez. Foi feito pelo quê? A mão do homem. E o que Êxodo está falando? As imagens de escultura que são feitas. Para quê? Gerar pessoas idólatras, cegas, surdas, que não ouvem o Espírito Santo e que não conseguem enxergar o que está por detrás. Nós vivemos em um sistema demoníaco, diabólico. Desperta-te, crente, desperta em nome de Jesus. Irmãos, cuidado com as mentiras, com os enganos. Olha para você ver, para completar tudo isso, qual é o dia que se comemora o Dia das Crianças? Qual o dia que eles determinaram para ser o Dia das Crianças? Dia 12 de outubro. E o que eles comemoram dia 12 de outubro também? Aparecida. Idolatria. Aí vai lá e mistura. Vira mistura e os crentes estão no meio da mistura. E aí Deus quer nós no meio da mistura? Eu não via isso antes. Mas a Espírito de Deus está me ensinando. E o Senhor, Ele não quer que eu e você faça parte disso. Pode ter um dia que nós vamos colocar, né, como um dia que nós vamos alegrar mais as crianças, né, dar bala ou alguma coisa, fazer alguma coisa para eles brincar. Pode. Qualquer dia pode. Por que tem que colocar o dia 12 de outubro e as igrejas participar disso? Por quê? Ah, não tem nada a ver, mãe. Você tá. Isso, não é não. Você tá com impressão. Não, irmãos, não é. É espiritualidade, você está espiritualizando, não é espiritualizando. Irmãos, só não enxerga, só não vê quem não quer enxergar a verdade. Só isso. Essa é a realidade. Não deixe as suas crianças ser contaminadas pela idolatria, pelo pecado. Porque o fim, irmãos, é trágico. O Senhor, Ele não quer para os meus filhos, para o seu filho, que você permita que eles sejam, né, escravizados pelo inimigo. O Senhor, né, Ele quer que nós tenhamos ida e vida com abundância, mas o que nós temos que viver na verdade. Às vezes a mãe e o pai acham que o filho quer brinquedos, muitos brinquedos. Ah, se a criança não tiver muito brinquedo, se não tiver muita roupa, não tiver muito calçado. Mas o que uma criança mais quer é o carinho e o amor da mãe, do pai. É isso que os filhos estão querendo. É isso que as nossas crianças estão precisando. De atenção, de nós conversar mais com elas sobre a palavra de Deus. De não negligenciar aquilo que Deus nos deu, pai e mãe. Ensine o caminho que seu filho deve andar, porque ele não vai se desviar dele. Ensine o seu filho. Eu pergunto para a Emily Esther, para ela, nem hoje, ela sente falta de ter boneca? Não. De urso? Não. Isso não faz falta na vida de uma criança. O que faz falta na vida de criança é o que? O amor. O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. O carinho da mãe, do pai. Não é isso que as crianças querem, Esther? Se fosse para você escolher entre um caminhão de brinquedo e ficar o dia todo pertinho da mamãe, qual você escolheria? Pertinho da mamãe. Irmãos, nós temos que olhar para as nossas crianças. Pare de entupir seus filhos só com brinquedo e não tenha tempo de conversar com eles, né, de falar sobre a palavra de Deus, de ver seus filhos bem, de acompanhar o crescimento deles. Vamos cuidar das nossas crianças, irmãos. Vamos cuidar para que eles sejam adolescentes cheios do Espírito Santo de Deus, adultos cheios do Espírito Santo de Deus, mas comece aonde? Na infância. Se você pega uma infância de uma criança e tira a pureza dela, você está destruindo o futuro dessa criança.
Mas se você poupa essa criança das coisas do mundo, se você zela para o bem-estar dela, a pureza dela não vai ser destrupada, não vai ser destruída. Então vamos tomar cuidado, amém? Vamos vigiar, você que é mãe, que é pai, cuidado, nem só filha, igual às vezes a gente vê que, né, crianças que são evangélicas e tá aí com mini saia, mini blusa, né? Aí você quer que a sua filha cresça e seja uma mulher de Deus, como? Se você não está vigiando essa parte, é claro que uma criança, ela vai achar bonitinho dependendo da roupa, mas é uma coisa que vai destruir a infância delas. Então, cuidado nas vestes da sua filha, do seu filho, né? Mães que às vezes são evangélicas e vai lá e compra arminha de brinquedo pro filho, depois o filho vai, cresce, vai para as drogas, vai questionar o Senhor. Irmãos, ensine, não pode, não é bom, não traz uma mensagem que edifica você pegar e dar para o seu filho uma arma de brinquedo. É só um brinquedo, irmão, não tem nada a ver, vai influenciar. Não se esqueça que nós vivemos em um mundo físico, mas que existe um mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele atua, ele age. O diabo, ele precisa de quê? De corpo para ele atuar. Seja corpo de grande ou de pequeno, ele procura. Então, cuidado. Tire da sua casa aquilo que tem trazido, às vezes, perturbação. Tire da frente dos seus filhos, dos olhos do seu filho, coisas que você sabe que não é bom, mas você às vezes tem temido, temado, você tem deixado. Não deixe, irmãos. Vamos zelar pelos nossos filhos. Vamos cuidar para que os nossos filhos sejam homens e mulheres de Deus lá na frente. Eu falo isso, irmãos, porque o que eu quero para minha filha, eu quero para todos. Né? Da mesma forma que eu desejo que a Emily Esté cresça, sendo uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, que tem temor a Deus, eu quero isso para todas as crianças, para todos os jovens e adolescentes. Então, cuide, amém, dos seus filhos. Não deixe os seus filhos serem influenciados pelo inimigo. Cuidado com a idolatria. Cuide da infância dos seus filhos. Isso é um alerta, irmão, para mim e para você. Cuidado. Porque o diabo, ele tem agido sorrateiramente. Ele não vem com chifre, ele não vem com cara de mal. Ele vem com coisas sutis, coisas que parecem que não é nada. Aquilo que dizem que não tem nada a ver, é onde mora o perigo. Então, cuidado. Amém? Tome muito cuidado. E Emily Esté, debaixo de todos os versículos que nós lemos, debaixo de tudo hoje, qual é o recadinho que você tem para cada pai e cada mãe hoje? Não precisa ter vergonha não, meu bem, pode falar. Educar seu filho. No caminho do Senhor, né? No caminho do Senhor. E não ensinar coisa errada. Não deixar ele ser influenciado pelo mundo mesmo. Né? É isso aí, irmãos. Para crescer na palavra de Deus. Né? Em nome de Jesus. É o que nós precisamos, não é? É. A presença do Espírito Santo de Deus. Nossa vida, se nós não tiver, irmãos, o Espírito Santo de Deus, nós não temos nada. Então, nós precisamos atentar mais para isso. Né? Que o Espírito Santo de Deus faça parte da vida das nossas crianças. É tão bom quando nós ensinamos nossos filhos a orar, a buscar. Eles exercem a fé. Quando você ensina, ore por um propósito, e eles vão lá e oram, e Deus, ele atende, e aquilo vai fortalecer a fé dessa criança. Ela vai crescer tendo a experiência com o Espírito Santo de Deus. E é isso que nós devemos querer para os nossos filhos. Amém? Então, nós deixamos, né, esse vídeo para vocês. Que o Espírito Santo de Deus ele possa ministrar no coração de vocês, né? Que Deus possa abençoar grandemente todas as crianças, jovens, adultos, idosos, né? Todos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe sua casa, a sua família, os seus projetos. Que Deus abençoe grandemente todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus. Amém? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o nosso próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. A paz de Jesus.